Só um minutinho. Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Na nossa aula de hoje do curso de Neurociência Aplicada à Educação, a 10ª edição, né, onde a gente está recebendo convidados especiais para compartilhar conosco temas relacionados à neurociência e educação. A gente tem o prazer de receber a professora Roberta Ecuni. Professora Roberta, muitos de vocês já conhecem, vem trabalhando dentro do grande projeto, que é o projeto dos Caçadores de Neuromitos, vem trabalhando com a temática de neuromitos e neurofilia na educação, e tem uma produção e um conjunto de projetos nessa área bastante significativa, uma referência nessa temática no Brasil, e a gente fica extremamente feliz, né, em poder contar com a tua participação no nosso curso, Roberta. Então, obrigada, Pamela. Eu que fico honrada com o convite. Então, agradecemos muito a tua disponibilidade. A gente sabe que final de ano todo mundo está com as agendas cheias, né? E está aqui conosco nesse horário, em final de novembro. É um sacrifício também que vocês fazem para estar conosco no curso. Bom, a Roberta, eu já vou passar a palavra para ela, em seguida ela vai fazer uma apresentação e ao final a gente vai ter um tempo para discutir questões, comentários de vocês, então podem ficar muito à vontade para trazer questões no nosso chat, seja no Zoom, seja no YouTube, que aí no final a gente traz aqui para o debate ao vivo. Roberta, mais uma vez, obrigado, fica muito à vontade para começar a tua apresentação. Obrigada, Pamela, pelo convite novamente. Bom, eu acho que estou conseguindo compartilhar? Sim, estamos vendo a apresentação. Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre neuromitos e neurofilia na educação, né? Para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Estadual do Norte do Paraná e coordeno um grupo de estudos que chama Grupo de Estudos em Neurociência, na universidade também, e sou docente do programa de pós-graduação em educação, né? Mestrado profissional em educação básica, aqui na UEMP. Bom, antes de começar a falar sobre neuromitos, neurofilia, eu prometo, eu vou tentar ser breve para a gente tentar ficar de acordo com o tempo que vocês também se planejaram. Eu não posso falar sobre neuromitos, neurofilia, sem contar um pouco da história, né? De como eu comecei a gostar dessa temática, a querer entender mais sobre essa temática. Então, se a gente for pensar na graduação, e eu já vou fazer uma ponte com neurofilia, eu lembro quando eu estava no primeiro ano de psicologia, que eu tive uma aula de neuroanatomia, e na aula de neuroanatomia eu fiquei encantada, eu falava, gente do céu, olha que coisa maravilhosa esse cérebro, que legal, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero estudar isso, e daí já comecei eu defini que eu queria estudar neurociência, né, de alguma forma, e daí com a aula de neurofisiologia também eu falava, nossa, que incrível o cérebro, enfim. Aí, no final do segundo ano para o terceiro ano, eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório de neuropsicofarmacologia, estudando memória em ratos. E eu descobri que era memória que eu queria estudar, mas não em ratos, eu queria estudar memória em humanos, e daí eu fui fazer um mestrado com memória em humanos, doutorado, enfim, né? Mas, quando eu terminei o mestrado, um pouquinho antes de terminar o mestrado, eu já estava bem interessada em trabalhar com educação. E eu fui selecionada para o LA School for Education, para quem não conhece, é a Escola Latino-Americana de Neurociência, Ciências Cognitivas para a Educação, né? E em 2012 foi na Argentina, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra incrível do John Brewer, que ele é responsável por aquela célebre frase, neurociência e educação, uma ponte um pouco distante na época, que o artigo dele é de 1990 e alguma coisa, eu não vou lembrar certinho, mas inclusive o Roberto Lente citou numa das aulas, que acho que foi segunda aula, né, Pamela, do curso aqui,
de neurociências para a educação, e a palestra do John Brewer foi incrível, né? E ele falou muito sobre neuromitos, e eu falei, gente, olha só, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, neuromitos, em 2012. Aí eu falei, que incrível, que interessante, eu quero estudar mais sobre isso. Daí eu fui conversar com o professor Orlando, que na época eu tinha terminado o mestrado com ele, e eu falei, olha que tema legal, neuromitos, tal. E ele topou a ideia, e a gente começou a discutir sobre a possibilidade de fazer um livro. Então, em 2013, num congresso de neurociência, da reunião do IBNEC e da SBNP, eu apresentei justamente sobre neuromitos numa mesa de neurociência e educação, e um amigo em comum me apresentou a Lari. E a Lari também queria trabalhar com neuromitos, já estava pensando em neuromitos e tal, então a gente se uniu e formamos os Caçadores de Neuromitos, que depois, só em 2015, lançamos o primeiro livro, que é a coleção Caçadores de Neuromitos, o que você sabe sobre seu cérebro é verdade? Em 2017 é o segundo livro. Esses livros são voltados para o público jovem, né? E adultos, enfim. Mas a gente não trabalha sozinho, somos organizadores dessa coleção, inclusive a Pamela tem um capítulo no livro com a gente, no livro de 2017, enfim, nós chamamos cientistas de várias áreas para escrever, desmistificando informações sobre o cérebro, equívocos que as pessoas formam, né? E em 2018 decidimos trabalhar com crianças. Pegamos alguns capítulos do livro 1 e 2, tentamos transformar numa linguagem mais acessível para ensinar neurociência para crianças. E, paralelamente, a gente, para complementar o Caçadores de Neuromitos Kids, desenvolvemos, a Poli, uma aluna minha, e a Ingrid, um manual de neuroarte. Até a Pamela, no começo, antes de começar a palestra, ela perguntou, Roberta e Norberto, vocês ainda não se conhecem? Eu falei, não, a gente não se conhece, mas eu já conhecia o trabalho do Norberto, né? Mas ele não me conhecia ainda, e a gente nunca esteve em alguma palestra juntos, né? Então é uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Eu já conheci o trabalho dele, e é muito inspirador, enfim. Então, nós lançamos esse manual de neuroarte, que é um manual gratuito, que é para auxiliar os professores a trabalharem com conteúdos de neurociência. Então, assim, para falar sobre as meninges, né? Então, as meninges, a gente separou 3 tipos de tecido: tecido mais grosso, bem fininho, como se fosse uma tela, simulando aracnoide, um tecido também mais fino do que o que simulava a dura mater, enfim, e várias outras atividades para tentar auxiliar no processo de aprendizado de neurociência. Por quê? Porque, assim, quando você vê um cérebro, uma imagem num livro didático, é uma visão em 2D, né? Você não tem noção de profundidade, de dimensão, de várias outras coisas, se aquilo lá não tem nada de conhecimento prévio relacionado ao assunto. Então, a gente tenta criar modelos didáticos para facilitar o aprendizado das crianças. Mas o feedback que a gente tem tido não é só para crianças, o que é muito legal, que adultos falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado nessa associação, agora eu entendi, né? Então, é muito bacana essa questão de trabalhar com arte para ensinar neurociência. E ano passado, nós lançamos esse livro, Caçadores de Neuromitos Kids 2, em busca do evidencial perdido, focando no método científico, ensinar o método científico desde criança, que é um dos objetivos que eu queria falar hoje, né? Da questão de combate ao neuromito, à neurofilia, no sentido, não combater a neurofilia, no sentido de que neurofilia é interessante, que eu vou daqui a pouco falar o que significa, mas no sentido de compreender como que as pesquisas são feitas. Bom, eu trouxe alguns outros materiais para que
se alguém interessar, esse livro, Temas em Neurociência, é só você digitar no Google Temas em Neurociência UEL, eu escrevi um capítulo para ele sobre neuromitos, e ele está disponível gratuitamente, então vocês podem baixar o livro em PDF, e também o Marcelo, ele organizou um livro chamado Armadilhas Camufladas de Ciência, que foi lançado recentemente, e nós fomos convidados a escrever um capítulo também sobre neuromitos, e esse livro você encontra facilmente na Amazon e em outros sites, também falando sobre esse tema de neuromitos, ok? Então, vamos lá, começando o tema em si, né, sobre neurociência, neuromitos, neurofilia. Então, vocês já pararam para pensar como na área da saúde parece que é muito, muito óbvio, muito evidente, quando você fica doente, você vai ao médico e quer que ele te passe o melhor tratamento, o que tem mais evidências de que aquele tratamento vai curar a sua condição, que tem menos chances de erro, né? E na educação não é bem assim que funciona, né? Vocês já pararam para pensar que como que a educação está pautada? Eu ensino do jeito que eu aprendi. É pela minha experiência. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vê que a educação não está baseada em evidências, né? Tem o Robert Slavin, que eu gosto muito dos trabalhos dele, que ele tenta mostrar como que uma educação baseada em evidências é importante para construir essa ponte entre, por exemplo, neurociência e educação, né? E dentro da educação baseada em evidências, a gente tem a educação baseada no cérebro, a ponte entre neurociência e educação, que é super importante, né? Então, Hal Pachler, que é um pesquisador também muito importante na área da cognição, ele fala que numa educação baseada em evidência, até as técnicas educativas devem ter provas experimentais, mas também elas devem apontar as falsas crenças que não têm comprovação experimental. Por quê? Porque não adianta eu só explicar o que é válido, eu tenho que explicar também o que é inválido, né? Para que a gente não perpetue os mesmos erros, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar hoje, discutir um pouco o que são neuromitos, o que é neurofilia e como que ela se liga ao surgimento dos neuromitos, por que as pessoas acreditam em neuromitos, por que os neuromitos são prejudiciais, especialmente quando a gente fala em educação, e como que a gente pode diminuir essa crença em neuromitos, e não a neurofilia no sentido de que ela seja ruim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que são neuromitos? Neuromitos são aquelas interpretações equivocadas sobre a ciência do cérebro. São aquelas afirmações duvidosas que muitas vezes as pessoas não entendem de pesquisa científica, neurocientífica, e acabam interpretando equivocadamente e passando essa informação adiante, né? Negando que o cérebro há uma interconectividade no cérebro, simplificando os achados científicos, exagerando e divulgando informação incorreta, tá? Então, como que eles surgiram? O surgimento dos neuromitos está muito ligado a esse fenômeno conhecido como neurofilia, que é uma fascinação por neurologia, por neurociência. Então, lembra que eu falei para vocês, quando eu era aluna de psicologia, tive aula de neuroanatomia e, gente, apaixonei. Eu tenho certeza que aqui, né, nesse curso, tem um monte de... Senão vocês não estariam fazendo o curso, né, de neurociência e educação. Então, vários neurofílicos, apaixonados pelo cérebro, tudo que tem cérebro. Ou você está conversando com uma pessoa, quando alguém fala cérebro, você, já chama atenção e você já começa a prestar atenção, né? Ou então você vê alguma coisa que tem relação com o cérebro, você já, direciona a atenção, né? Então, a neurofilia é uma fascinação por neurociência. E ela não é ruim, porque ela ajuda a gente a estudar mais, querer saber mais sobre esse fenômeno que é a neurociência. Inclusive, a neurofilia, ela está na mídia também. Por exemplo, uma análise realizada com todos os episódios do Dr. House,
para quem não conhece, é uma série que o Dr. House é um médico e ele acaba auxiliando no diagnóstico de várias doenças assim super difíceis, né, diagnósticos super complicados. Então, quando eles analisaram todos os episódios lançados, 30% dos episódios tinham a ver com neurologia, né? 30%. E não é a especialidade do House, neurologia, né? Enfim, então você vê neurociência na mídia, neurociência nos episódios, neurociência, inclusive sendo a análise de livros de medicina de vendas no Amazon, quando foca em livros de medicina, a maioria dos best-sellers são livros que têm relação com neurociência, né? Então, neurociência chama atenção, independente de você ser neurocientista ou não. Então, se a gente pega também um resgate histórico e vai pegar lá na década de 90, quando teve um boom de investimentos em neurociência, esse boom de investimentos também fez com que contribuísse para surgir informações equivocadas. Por quê? Porque principalmente a mídia começou a divulgar, a simplificar aqueles resultados de pesquisa científica. Então, eu tenho certeza que se você, não hoje, né? Porque hoje a gente está tudo em redes sociais, mas antigamente, se vocês pararem para pensar, quando vocês lembram de passar em bancas de jornais e revistas, tenho certeza que você já viu capas de revistas que não eram de ciências específicas, mas que tinham cérebro na capa, né? Enfim, então uma análise realizada pelo O'Connor e colaboradores, ele viu que o número de publicações de matérias relacionadas com a neurociência na mídia popular aumentou, dobrou entre 2000 e 2006. Depois ele caiu um pouco e ele voltou a subir, né? Então, você vê como a neurociência ela é pauta de divulgação na esfera pública, né? E daí, quando a gente pensa nessa questão de surgimento de informação falsa relacionados com pesquisas, né, com essa super simplificação de pesquisa, o que a gente vê? Que essas matérias que divulgam neurociências, raramente, menos de 75%, 75% das vezes eles não divulgam nada sobre o método científico, de como foi feita aquela pesquisa para chegar em determinado resultado. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque se eu não entendo do método científico, como que aquela pesquisa foi realizada, como que eu vou saber se qual o limite daquela conclusão, né? Por exemplo, né? Vamos pensar naquele exemplo, daquele estudo de maconha mata neurônios, que tem um monte de gente que fala, nossa, tem um paper que fala que maconha mata neurônios. Se você lê como que o trabalho foi feito, né? Vamos explicar de maneira bem simples, assim, eu vou simplificar bem, mas para vocês poderem entender um pouco. Imagine que eu pego um animal, coloco numa jaula de vidro, queimo maconha com aquele vidro fechado, tá, gente? Por horas. O animal inalando aquela fumaça que não tem só maconha, tem gás carbônico, tem outras substâncias lá. E outro animal, eu coloco numa jaula de vidro e só. Não aconteceu nada com ele. Eu parei a mesma quantidade de tempo que um está numa jaula queimando maconha, respirando maconha e outros gases, e o outro sem nada. E faço isso por vários dias, durante a vida desse animal. E depois, um belo dia, eu falo assim, opa, então agora está na hora de eutanasiar o animal e eu vou analisar o cérebro. Então, quando esses pesquisadores analisaram o cérebro, viram que aquele grupo, aquele animal que tinha inalado a maconha, ele teve perda neuronal, né? E o outro não, porque qual foi o controle, né? Comparado a quê? Então, quando a gente fala de método, ou quando a gente fala assim, tal coisa é boa comparada com o quê? A gente sempre tem que pensar qual que é o grupo controle, né? Mas quando é divulgado os resultados das pesquisas, na mídia popular
pouco se divulga o método, então as pessoas não conseguem ter a crítica, essa reflexão de será que, o quanto essa pesquisa é válida, né? Quanto que eu posso falar que realmente mata neurônios, ou enfim, ou quando a gente transpõe para a educação, né? Quanto que eu posso pensar, por exemplo, do ambiente, que nem o Norberto falou, da importância dos ambientes enriquecidos versus ambientes empobrecidos. Mas, assim, eu tenho que também levar em consideração o método científico, né? Por exemplo, aquele experimento clássico que colocam ratos em ambientes enriquecidos versus ratos privados de estímulos, mostram que ratos em ambientes enriquecidos, eles têm mais conexões cerebrais do que aquele grupo controle, que são ratos privados de estímulo, né? Então, ratos que ficaram isolados em caixinha só com comida e água. Então, é muito... isso o John Brewer, ele critica muito, que a gente tem que pensar como que foi feito o método para não sair as indústrias aproveitando isso e falar assim, olha, gente, compre tal brinquedo que vai estimular o seu filho a ser mais criativo, mais inteligente, porque as pesquisas científicas mostram que ambientes enriquecidos em estímulos vão aumentar a conexão cerebral do seu filho, né? Não estou falando que a gente não tenha que estimular, obviamente tem que estimular, mas a gente não pode usar aquela pesquisa antiga que usou como grupo controle, como único argumento, o grupo controle ratos dentro de uma caixinha só com comida e água, privado de estímulo, como único argumento para isso, tá? Então, por isso que a gente precisa entender melhor o método científico. Então, muitas vezes as pessoas vão para isso, respostas simples, mas erradas, ao invés de refletir, pensar melhor sobre aquelas respostas mais complexas, que exigem mais compreensão de métodos, enfim. Tá? Além disso, os neuromitos eles podem surgir por má interpretações de neuroimagem. Por exemplo, se eu vejo essa imagem de um cérebro e eu vejo essas partes coloridas, então aqui, que são azulzinhas, amarelinhas, tal, e eu falo assim, nossa, então essas áreas que estão ativas nesse momento, então a gente não usa o cérebro como todo, então é verdade que a gente usa só 10% do cérebro. Não, né? Se você entende como que funciona uma neuroimagem, quer dizer que naquele momento em que foi tirada essa imagem, essas áreas, dentro daquela tarefa específica que o participante estava submetido, são as áreas mais ativas naquele momento específico. Não que as outras áreas não estejam ativas, essas áreas estão mais ativas do que as outras, né? E muitas vezes as pessoas não entendem que o cérebro é todo interconectado. Então, elas pegam referências assim que de estudos com cérebros divididos e falam assim, nossa, a pessoa criativa usa mais o lado direito do cérebro, ao passo que as pessoas que são mais racionais usam mais o lado esquerdo, negando que o cérebro é todo conectado, que, por exemplo, até tarefas matemáticas, não é só de um lado do cérebro, ambos os lados estão ativos, dependendo da tarefa matemática, então não é assim, né? Não é tão simples assim. Tá? Mas dentro da mídia, a gente vê notícias sobre o cérebro de maneira sensacionalista, que eles tendem a oferecer as informações relevantes, independentes dos resultados, tendem a omitir as informações relevantes, por exemplo, como que a pesquisa foi feita, mas a gente não pode negar que a gente precisa ser parceiro, né? E o jornalismo científico tem muito efeito. Por quê? Porque as pessoas têm mais contato com jornalismo científico do que com artigo científico publicado em revistas, periódicos científicos, que quem que vai ler? Só cientista, na maioria das vezes, né? E onde que as pessoas costumam aprender essas informações equivocadas, esses neuromitos, né? Pasmem, né? Além de mídias serem citadas, leituras, eles aprendem em escolas, com os colegas, até em cursos de formação de professores,
né? E eu sempre falo isso, eu já vi vários cursos de formação de professores, de neuropsicopedagogia, neuro alguma coisa, neuro blá blá blá, enfim, que pega profissionais que não necessariamente são da área da neuro para ministrar as aulas, e essas pessoas são entusiastas da neurociência, muitas vezes não sabem que estão ensinando informações equivocadas, inclusive ensinando testes para descobrir se seu aluno é mais hemisfericamente direito ou esquerdo e como estimular o outro lado do cérebro, enfim, coisa que não faz sentido nenhum, né? Bom, então, a gente replicou essa pesquisa do Tardif, que eles realizaram em 2015, mas a gente replicou ano passado. E como a forma de comunicação, ano passado, ano retrasado, entrando retrasado ano passado, gente, o tempo na pandemia tá, ó, voando. Então, como que a gente percebe que a forma de comunicação também mudou, e a fonte que as pessoas informavam onde tinham aprendido, então a gente perguntava assim, a gente usa 10% do cérebro, a gente usa sim ou não, né? Eu não sei, enfim, onde você aprendeu essa informação? Então, pegando só as respostas erradas que as pessoas falavam, que era aquele mito era verdade, a fonte eram principalmente redes sociais, amigos e colegas, tá? Então, YouTube, livros, aulas, né? E nosso público-alvo de investigação foram universitários e professores da educação básica, pessoal. Então, assim, a Pamela faz um trabalho lindo com o Pop Neuro, de divulgar nas redes sociais, e tem vários outros canais, outros perfis que fazem divulgação científica de qualidade. Então, o que a gente pede que dá muito trabalho, gente, fazer esse trabalho de divulgação científica, não é uma coisa assim, que fechou o olho, já fiz um post para amanhã, não, dá muito trabalho. Então, não custa nada vocês compartilharem informações verdadeiras, porque as informações falsas, elas são compartilhadas muito mais do que as informações verdadeiras. Então, compartilhe as informações verdadeiras. Não custa nada, clica lá e compartilha no Stories, compartilha no perfil, enfim. Tá? Eu já estou adiantando como combater as informações falsas, falando da importância de vocês compartilharem as informações verdadeiras, né? Enfim, vamos lá. Mas por que as pessoas acreditam, então, nesses neuromitos? Bom, os estudos que mostram que ainda é preciso mais evidências para fazer recomendações práticas não são manchetes. Por exemplo, a Pamela é uma grande pesquisadora e eu tenho certeza que, Pamela, quantos dos seus artigos que foram publicados em revistas científicas de impacto viraram manchetes de jornais e revistas, né? Então, pouquíssimos, eu tenho quase certeza disso, né, de Edoberto também, enfim, de qualquer outro cientista, porque os estudos da ciência, que ainda mostram que precisa mais evidências para fazer recomendações práticas, eles não viram manchetes, né? E então as pessoas continuam acreditando nesses mitos. Além disso, a gente tem alguns vieses cognitivos que fazem com que a gente continue acreditando em informações falsas. Por exemplo, viés de disponibilidade. Se eu acredito que pessoas mais criativas usam mais o lado direito do cérebro e pessoas racionais mais do lado esquerdo, e digito isso no Google, o que vai aparecer? Várias informações relacionadas. O que vai ter disponível? Mais mito, mais mito, mais mito. Então, aquilo que a pessoa vai procurar, buscar informação, vai vir mais informações erradas, tá? Além disso, eu tenho um viés que chama efeito ilusório da verdade. Que sabe quando você escuta uma informação equivocada, você fala, nossa, que estranho, né? Aí passa um tempo, alguém repete essa informação. Aí você fala, cara, eu já ouvi isso em algum lugar. Aí passa um tempo, você escuta de novo. Nossa, eu já vi essa informação antes, deve ser verdade. Por quê? Por causa da questão de familiaridade. E tem vários experimentos que mostram que quando uma informação é familiar, quando você torna a informação familiar, as pessoas tendem a acreditar mais naquela informação. Além disso, existe o apelo pela emoção, pela fé, enfim, né, que é o efeito pós-verdade, que aquilo que é fatos objetivos são menos importantes do que o apelo para crenças pessoais, né? E tem vários outros fatores que eu poderia ficar falando
de vieses cognitivos aqui, assim, um tempão para vocês. Mas, além desses vieses, a gente tem o efeito da neurofilia, né? Desse efeito sedutor das explicações científicas. Então, assim, se eu tenho um texto sobre algum assunto, falo que a neurociência explica que lá, e peço para as pessoas analisarem quão bom é aquela explicação. Quando eu coloco neurociência na explicação, que não tem nada a ver com o fenômeno, as pessoas tendem a achar que a explicação é melhor do que quando não envolve neurociência. E, gente, isso não é só para neurociência, tá? Tem artigos mostrando quando envolve ciência em geral, as pessoas tendem a acreditar, que é o efeito da cientificidade, né? Então, aquilo que é científico tende a ser mais credível. Então, por isso que muita pseudociência fixa na cabeça das pessoas, porque tem um ar de ciência, um ar de cientificidade, então as pessoas acabam acreditando nessas informações falsas, tá? Então, o que a gente fez? A gente replicou um trabalho da Lindell com um produto educacional hipotético. Então, a gente pegou um anúncio de um produto educacional. Para algumas pessoas, o nome do produto educacional tinha cérebro, e tinha uma neuroimagem no anúncio de marketing. Para outras pessoas, não tinham a palavra cérebro e não tinham neuroimagem. Para outras, tinham a palavra cérebro, mas não neuroimagem, ou só neuroimagem. Então, eram 4 condições. E as pessoas liam o texto era igual, divulgando esse produto educacional hipotético, que tinha possibilidade de melhorar a aprendizagem dos alunos, enfim. E depois a gente pedia para os professores ranquearem, assim, analisarem o quão interessante, enfim, era aquele produto, efetivo e de maior mérito científico. Quando o produto tinha a palavra cérebro, ele era avaliado como mais interessante, mais efetivo e de maior mérito científico do que outros programas educacionais idênticos, era idêntico, só não tinha a palavra cérebro. Então, isso mostra o quanto a neurofilia ela pode fazer com que a gente acredite mais em informações falsas sobre o cérebro, por a gente ter esse quê na neurociência, né? Gostar da neurociência. Então, o que a gente faz? A gente pega uma informação, parafraseando o raio gourmetizador, a gente usa um raio neurotizador e tem uma neuroinformação, né? Que é muito mais legal, muito mais atrativo, enfim. Tá? Mas assim, Roberta, você está me falando tudo isso, que neuromitos está divulgado na mídia, que simplificar a pesquisa e tal, mas não faz mal, né, eu acreditar numa bobagemzinha dessa. Faz, principalmente na educação. Por quê? Imagina você, professor de educação básica, ou professor de qualquer área, tempo super limitado, né, gente? A gente prepara a aula, ainda tem que fazer curso de formação, né? Por exemplo, os professores de educação básica têm curso de formação continuada, precisam muitas vezes pagam cursos, pagam especializações, então tem tempo para estudar aquele conteúdo, dinheiro envolvido, né? Então, o suado dinheirinho que vocês pagam para fazer um curso que vai utilizar técnicas, estratégias que são baseadas em mitos, neuromitos, que não vão dar resultado nenhum na sua prática educacional. Né? Ou seja, perdeu tempo e perdeu dinheiro que poderia ser direcionado e investido em cursos e informações que são baseadas em evidências. Né? Inclusive, na Irlanda do Norte, teve um relato de escolas que adotaram estilos de aprendizagem e outros métodos para tentar melhorar a educação dos alunos e não teve melhora no nível educacional depois que eles descobriram que era mito, né? Mas depois que já tinham treinado vários professores para aplicar as estratégias, né? Tá, mas então, se isso tudo é bobagem, é prejudicial, por que tem tanta gente que acredita, né? Justamente, gente, o que eu falei anteriormente, as evidências que vão contrariar esses neuromitos, eles são publicados quase que exclusivamente em periódicos especializados em neurociência.
que o grande público não tem acesso, né? Então, você vai ver alguém falando assim, acabei de ler na Nature Neuroscience Review que estilos de aprendizagem não é uma estratégia de aprendizagem adequada que eu tenho que usar em sala de aula, né? Ou você não vai ver isso. Raramente você vai ver um professor falando isso. E a gente tem um canal do Neuromitos e diariamente, assim, de tempos em tempos, a gente recebe mensagens de pessoas, não necessariamente professores, perguntando: você poderia indicar um artigo, alguma leitura que desmitifica tal mito? Porque as pessoas não sabem onde encontrar informação. Para a gente que é da área acadêmica, é muito óbvio como que eu faço uma revisão da literatura, quais são as bases de dados que eu tenho que entrar, o que eu vou ler primeiro, então eu vou ver se tem uma meta-análise, não tem meta-análise, uma revisão sistemática da literatura, enfim, vou interpretar essas evidências, vou refletir sobre o método, de como que foi feito, mas para isso precisa ter um treino, né? Para você compreender esses trabalhos. Então, é muito complicado. Por isso que é importante a gente divulgar a neurociência, mastigar essa informação e passar essa informação de forma mais correta para o público, né? Então, como que a gente pode diminuir essa crença em neuromitos, né? Alfabetização neurocientífica, alfabetização científica em geral, popularizar a neurociência, eventos de Semana do Cérebro, que o Norberto trouxe, programas que a gente tem aqui na UEMP, como o Grupo de Estudos em Neurociência, que é aberto ao público, para discutir sobre neurociência, eventos em praça pública, eventos como este que vocês estão aqui, enfim, tudo para tentar aprender mais sobre neurociência, né? Além disso, quando eu penso em corrigir uma informação falsa, por exemplo, vocês aprenderam uma informação falsa, né? Que a gente usa 10% do cérebro. Para mudar essa memória, então, para corrigir uma informação incorreta, eu tenho que lidar com processos cognitivos muito complexos, que não é tão simples assim, né? E o Cook Lewandowski tem um manual super interessante, que é um manual de desmistificação, que serve não só para neuromitos, mas também para fake news em geral, que ele dá alguns passos que auxiliam a correção de uma informação. Então, a manchete, o título, deve focar na informação verdadeira. E a gente já cometeu esse erro várias vezes antes de saber sobre isso, né? E a gente, na ciência, a gente tem que sempre estar aprendendo. Então, a gente aprendeu que a manchete, ou seja, o título, tem que focar na informação verdadeira. Por quê? Porque existe um efeito que chama efeito da distintividade. Eu tenho certeza agora que vocês estão olhando para a bolinha azul, para o azulejo que está errado, para o lápis que está do lado errado, porque aquilo que é diferente, que é distintivo, é o que você vai fixar mais, né? Então, a manchete tem que ser informação verdadeira. Além disso, eu tenho que tentar evitar alguns vieses cognitivos. Por exemplo, o efeito contínuo a influência do efeito contínuo da desinformação. Que sabe quando eu falo, isso daí é mentira? Então, opa, é mentira? Então, faz uma lacuna. Eu tenho que preencher com uma explicação alternativa por que é mentira. Mas essa explicação alternativa tem que ser de uma forma que não vai reforçar o mito, porque existe o efeito de contra-ataque, e eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Sabe quando você vai tentar explicar para uma pessoa que uma informação é fake news e a pessoa acaba fixando mais na fake news? Porque existe esse efeito de contra-ataque, né? Então, como que é a melhor estratégia? É focar no fato. Quando eu vou falar do mito, eu tenho que dar um aviso explícito que vai vir uma informação incorreta e depois continuar focando no fato de forma mais simples, né? E isso é muito importante em nível educacional. Tem uma pesquisa que foi realizada no laboratório do Rod, que é o laboratório que eu fiz o doutorado de sanduíche, que é muito interessante sobre história, né? Eles pegaram
trechos de filmes de história, fizeram mini trailers, né? E deram para os alunos, né? Falaram assim, olha, esse trailer que vocês vão ver, esse trecho de filme, é baseado na história, enfim, tal, né? Aí os alunos assistiam. Para outro grupo de alunos, falavam assim, ó, este filme é baseado na história, todavia tem coisas falsas, informações falsas que foram feitas para o próprio, para dar um teor no filme, para dar uma conectividade, mas não é verdadeiro. E para outro grupo, ele avisava explicitamente, ó, esse trecho de filme que vocês vão ver é baseado na história real, todavia, tal e tal informação é falsa. Depois, eles faziam pergunta para esses 3 grupos de alunos sobre a informação histórica, não o filme. Então, ó, vocês aprenderam esse conteúdo de história tal, então respondam tais perguntas. Os alunos que tiveram aviso explícito de quais informações eram falsas não cometeram equívocos. Oi? Tem alguém com o microfone ligado? Quer falar alguma coisa? Vou continuar, então. Então, já fingi aqui, Roberta, alguém estava com o microfone aberto mesmo. Ok, tranquilo. Então, o grupo que teve a informação, o aviso explícito não cometeu esse equívoco, ao passo que o grupo que teve um aviso que tinha informação falsa ou que falava só que era baseado em fatos reais, erraram muitas perguntas. Eles distorceram os fatos históricos, misturaram fatos históricos com o filme e começaram a acreditar em informação falsa, né? E a gente vê muito isso, gente, de alunos que assistiram filmes baseados em história e falam assim, nossa, aquele fato histórico é assim. Eu falo, não, isso daí é do filme, não tem nada a ver com a vida real, né? Enfim, então, quando eu tento corrigir uma informação falsa, eu tenho que ser mais simples possível para para que a pessoa não lembre do mito e ela acabe lembrando do fato, tá? A gente fez isso com um texto de neuromitos divulgado amplamente nas mídias. A gente transformou, modificou esse texto original, então em azul escuro é o texto original, a crença no texto original, e aqui é o modificado. Quanto que as pessoas acreditavam naquela informação, né, sobre estilos de aprendizagem, e a gente viu que as pessoas que leram o texto modificado tiveram uma correção maior da informação do que as pessoas que leram o texto original, e isso permanecia mesmo depois de uma semana. Tá? Então, mostrando que existem formas mais eficientes de corrigir uma informação falsa, não que o texto original não tenha corrigido, corrigiu também, só que em menor grau do que o texto modificado de acordo com o Manual de Correção de Informação de Cook-Lewandowski, ok? Bom, então, a gente tem que reforçar o fato no título, começar explicando o que é verdade, usar imagens, representação visual é muito importante, ajuda muito a pessoa a entender a informação. Quando eu for falar da informação falsa, eu vou avisar que vem um mito, preencher a coluna a lacuna de forma simples, terminar reforçando o fato. E outro ponto importante é compreender o método científico, né? Então, vou fazer só um preview do que tem nesse livro, que a gente fala da importância de divulgar o método científico desde criança. Por quê? Porque existe um consenso na literatura de compreender o método científico desde criança, auxilia a pensar criticamente, né? Então, a gente pensou assim, como que a gente pode tentar ensinar um método científico para criança? Então, para quem lembra do livro 1, a gente tem um neuróquio, que é uma mistura de neurônio com Pinóquio, que é o contador de neuromitos, e ele ficou amigo do Fake Nilson, que é um mentiroso compulsivo de várias áreas. E os caçadores de neuromitos, juntos com os caçadores kids, junto com as crianças, eles tentam fazer a poção mágica, que é o evidenciol, que é baseado no método científico, porque esses vilões, eles sumiram com
os ingredientes. Então, as crianças precisam aprender quais são os ingredientes para fabricar o evidenciol, que é baseado no método científico. Então, a importância da observação, de fazer perguntas, elaborar hipóteses, realizar experimentos, contar os resultados, replicar os experimentos, enfim, tudo isso a gente ensina por meio, explica no livro por meio de atividades, né, para que a criança consiga entender um pouco de forma simples que é o método científico e sempre questionar quando alguém fala alguma afirmação, qual que é a evidência, onde está a evidência, né? Que esse livro é uma homenagem ao nosso querido Orlando Bueno, tá? Então, era isso que eu queria falar, eu espero não ter passado do tempo, e muito obrigada, e estou aberta às perguntas. Roberta, muito obrigada. Eu acho que o pessoal ficou prestando atenção atento aí nas tuas falas. Eu destaco, né, uma das questões que tu trouxe, sim, tu trouxe um problema que nós temos, que é essa difusão dos neuromitos, mas mais do que isso, tu trouxeste possíveis soluções também, né, como que nós podemos atuar para evitar essa propagação de neuromitos e também disseminar informações verdadeiras. E eu acho que isso é um compromisso também de quem participa de um curso como esse, né? Eu sempre costumo dizer isso no final das nossas edições do curso, que quem sai daqui sai também com a missão de propagar os conhecimentos que a gente compartilha e constrói juntos aqui ao longo do curso. A gente tem alguns comentários, né? A Alessandra comenta a aula maravilhosa. O Marcelo comenta a respeito da própria divulgação de informações científicas na mídia, que o próprio formato do jornalismo não estimula a criticidade, só aceitação, em função do volume de informações impossíveis de serem processadas. Então, não sei se tu queres comentar o que tu acha dessa questão. Acho que tu já falou um pouquinho também, né? O quanto a gente também tem que ser aliado. O pessoal está comentando aqui gratidão, encantado com a aula, muito conhecimento e assim por diante. Obrigada. Em relação ao formato do jornalismo científico, de não ter espaço, né, que a gente fala, existem também agora, né, se a gente for pensar nesse fenômeno de aprendizagem por meio eletrônico, uma estratégia que chama microlearning, ou microaprendizagens, né, que é as estratégias que a gente usa geralmente nas redes sociais, que são pequenas informações em reels, né, em carrossel, em forma de carrossel, dentro de um quadradinho que tem muitas informações e a pessoa, ela lê aquela informação. Quer dizer que ela vai lembrar uma informação curta? Não, não necessariamente. Existem estratégias que ela pode fazer para guardar esses microinformações, porque a microinformação é só para ela ter um gostinho e ir atrás da informação, dos artigos, dos textos, enfim, né? Mas ela pode pegar e transformar essas microinformações em cartões de aprendizagem, né? Em flashcards, e tentar lembrar. Aí entra a minha outra linha de pesquisas, que é estratégias para otimizar a aprendizagem, é você tentar tirar a informação da cabeça. Então, aquele card do Pop Neuro que falava sobre tal coisa, né? O que eu lembro sobre isso? Então, eu tento lembrar antes de rever aquele card. Então, isso é uma estratégia de microlearning, né? Microaprendizagem. Então, o jornalismo científico ele pode servir de informações, ter informações curtas, sucintas, mas que tragam informações de qualidade também. Perfeito. A gente tem uma pergunta a mais aqui do Marcelo, né? Ele gostou muito da referência da importância da alfabetização científica desde a infância. E pergunta se tu poderia comentar um pouco mais sobre isso, que seria uma justificativa muito relevante para o TCC da especialização em ensino de ciências que ele está cursando. Marcelo, obrigado pela pergunta. O que a gente vê é que muitas vezes a
a informação de como as pesquisas são feitas, enfim, a gente vai aprender só na vida adulta, quando entra na faculdade, né? E nem todos os cursos trazem isso, né? A gente replicou uma análise analisando alguns cursos de o quanto de método científico tinha na carga horária, né? Analisando ementas e das disciplinas, a gente viu que, por exemplo, o curso de pedagogia, que tem muitos professores, que é muito importante o curso de pedagogia para a gente que trabalha nessa ponte de neurociência e educação, o nível de conhecimento de método científico é baixíssimo, né? Então, eu dou aula para o mestrado em educação e eu vejo que os meus alunos falam que muitas vezes, eles nunca leram um artigo do jeito que eu passo, um artigo experimental, com grupo controle, assim, eles falam, professor, você está fazendo uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Então, se a criança ela é exposta à compreensão do que é um método científico desde criança, aquilo começa a fazer parte do próprio pensamento dela. Se alguém fala uma informação para ela, ela vai falar, opa, mas de onde você tirou essa informação? Mas como você chegou a essa conclusão? Como que isso é feito? Então, isso faz com que a criança questione mais, né? Eu amo, não sei se vocês já viram o vídeo do Neil deGrasse Tyson, que ele fala sobre a fada do dente, quando ele ensina, ele fala para o filho, para a filha, enfim, né? Que, será que é a fada do dente que vai vir buscar? E a criança faz um experimento para tentar pegar a fada do dente, enfim, né? Então, tudo isso é importante porque a criança, ela entende o método, né? Isso eu conto um pouco no livro de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Vou dar spoiler do livro. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu ficava olhando na janela de casa, tinha aquelas formigas caminhando na janela. E eu ficava perguntando, assim, observando as formigas, e eu falava assim, gente, aquelas formigonas, sabe? Mas será que a formiga que está passando hoje é a mesma que vai passar amanhã? Então, eu peguei na minha cabeça esmalte e comecei a passar na bunda das formigas. Passei na bunda de várias formigas e no dia seguinte eu fui na janela observar se tinha formiga com bunda pintada. E tinha. E eu falei, gente, olha só, a formiga passou ontem aqui. E eu fiquei super feliz, assim, de ter visto isso. Então, a criança tem isso, né? Só que ela não sabe sistematizar. Então, se um professor do ensino de ciências fala, ajuda ela a compreender, a sistematizar isso, é muito importante, porque daí ela vai ter um pensamento mais crítico em relação às informações que ela está vendo. Muito legal, Roberta. Gostei do experimento da formiga. Excelente, mas eu acho que é muito isso também. E quando a gente fala especificamente de neuromitos na educação, isso tem muita relação também com uma questão que a gente conversou lá nas nossas primeiras aulas aqui do curso, o quanto falta um pouco de neurociência na formação de professores. Então, no momento que a gente constrói essa ponte sólida, né, e coloca ali cientistas da neurociência com cientistas da educação trabalhando junto, muitos desses neuromitos que frequentemente são perpetuados em sala de aula, podem ser evitados, podem ser desconstruídos, né? Mas muito bem, eu acho que foi mais uma aula excelente do nosso curso, um tema super relevante para professores da educação básica, o pessoal comentando de novo aqui no chat, acho que temos aproveitado muito os nossos encontros de quarta-feira, e eu te agradeço mais uma vez, Roberta, por estar sempre disposta a contribuir com os nossos projetos, com as nossas propostas e com a divulgação da neurociência também. Obrigada, Pamela, pelo convite. Fico muito honrada. Obrigada, Norberto, pela sua fala. Achei incrível. Obrigada. Igualmente, também eu aproveito para te parabenizar, Roberta. Eu estava escrevendo para a Pamela que a gente tem muita coisa em comum que é complementar. E a gente tinha que conversar mais, falar mais, fazer mais eventos desse tipo e expandir. Sim, expandir cada vez mais as redes de colaboração, né? Isso. Eu acabei de escrever aí no teu Zap, Pamela, um conjunto de links, se quiser compartilhar com todo mundo ali, dos e-books. Tem alguma fala que eu fiz para a defesa da ciência aí na SPPC, tem um par de coisas. Quem tiver interesse,
Eu coloquei meu e-mail também ali, se alguém quiser depois solicitar informação adicional. É um maior prazer de compartilhar mais coisas. Perfeito. Eu vou botar, pessoal, esse material que o Norberto comentou lá no na nossa biblioteca coletiva. Depois eu mando também para Roberta o link, caso ela queira compartilhar algum texto, algum material lá com vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Desejo um bom descanso para todos e para todas, né? Depois de um dia de trabalho, ainda passamos grande parte da noite juntos, mas foi para discutir coisas super importantes, super relevantes, que com certeza vão impactar a nossa atuação, de todos nós, né? Então, boa noite, um abraço forte a todos e todas. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Pamela. Alô.